Mais, o seu programa de saúde de todo sábado. E queremos agradecer, né, as pessoas que nos mandam e-mails, que estão sempre em contato conosco, que ligam para a produção, dando ideias de pauta. É sempre tão gostoso estar em contato com vocês. E hoje nós estamos com dois profissionais maravilhosos que estão sempre aqui conosco, também ideia de pauta de vocês, que é o Dr. Nédio Steffer, médico, otorrinolaringologista, cirurgião de cabeça e pescoço, professor adjunto da Faculdade de Medicina da PUC, e a doutora Silvia Dornelles, fonoaudióloga, professora adjunta do curso de fonoaudiologia da URGS, que é a esposa do Dr. Sadi, que já teve algumas vezes conosco, né, Silvia? Eu acho que eu posso contar, né? Pode. Que já veio várias vezes, que as pessoas adoram e vivem pedindo para o Dr. Sadi voltar, e um dia nós temos até que trazer o casal. Então, você entra e continua entrando no site, né, www.programavivamais.com.br, e continue interagindo conosco, né? Mandando sugestões de pauta, pedindo para os profissionais voltarem, mandando perguntas, e a gente sempre vai trazendo eles aqui. E vocês sejam bem-vindos, Nédio, Silvia, sejam bem-vindos hoje aqui conosco. A gente estava comentando antes de começar o programa, primeiro foi uma dificuldade conseguir uma agenda no horário dos doutores aí, né? Que é um prazer para nós poder tê-los aqui. Obrigada. E eu sei que justamente a dificuldade é porque são profissionais de excelente nível, e a gente, para conseguir um furinho na agenda deles para o programa, foi complicado. O Nédio, eu já conheço há algum tempo, eu estava falando para ele no início do programa, ele não se lembra de mim porque eu era residente. Eu lembro sim, Miguel, me lembro. Residente é mão de obra. Não, mas operário. eu lembro. Mas eu me lembro bem do Nédio, assim, porque o Nédio é referência em cirurgia de cabeça e pescoço, e eu me lembro de algumas vezes, inclusive em mais de um hospital, de ter entrado para assistir cirurgia. É um daqueles cirurgiões que a gente pode dizer, né, que sabe operar. Infelizmente, não dá para dizer isso todo mundo, que nem todo mundo tem a mesma habilidade manual. Mas o Nédio eu posso assinar embaixo, se é que vale a minha assinatura, que eu já vi operando, e é um profissional que sabe mexer com, como a gente diz, com os talheres, né? Obrigado, Miguel. Não tem dificuldade em manuseá-los. Obrigado. E Silvia, eu estava falando no telefone, eu liguei para tentar marcar, confirmar contigo, e me atendeu o Sadi. Eu falei, mas que coisa estranha, eu estou ficando velho mesmo, liguei errado de novo. Né? Daí que o Sadi me disse que vocês eram casados. E olha, eu vou fazer um elogio para o Sadi, tá? Ele tem excelente bom gosto. A gente não pode dizer a mesma coisa de ti, brincadeira. Não, o Sadi é amigo. Também tem muito bom gosto. Okay. Ele não elogia, mas elogia. O Sadi é um amor. Não tem problema. Cirurgião plástico pode elogiar homem, não tem problema nenhum. Nédio, eu sei que já passou, mas Semana Nacional da Voz e hoje em dia Dia Mundial da Voz. Qual é a importância? O que isso Não, e de busca? Autoria do Nédio, isso que é o mais legal, né? Eu fiquei orgulhosa, vindo de um gaúcho, né? Olha só que isso é normal. Falho. Como eu já Desculpa. disse, isso só acontece com um profissional, como o programa, a gente conta com médicos que estão trabalhando, né? Então, médico receber telefone de paciente a essa hora é normal. Desculpa, eu sempre peço que me ligue à noite, então... Mas isso deixa mais informal ainda o programa, tá, Nédio? Vou tentar colocar no silêncio. Problema nenhum. Ok, desculpe. Não, isso não é problema nenhum. Desculpe vocês, desculpe os telespectadores. Né? Situação pior do que essa foi na minha dissertação de mestrado, a Silvia lembra desse fato, isso foi no ano de 2000. Sabe, com aquele todo nervosismo, fazendo a apresentação, a defesa oral. E não é que na hora toca o meu telefone, eu esqueci de desligar o telefone, né? E o doutor Sadi, que estava na banca, era o Sadi. Um dos comendadores da banca. Assim, doutor Nédio, por favor, tenha bondade, o senhor pode atender o telefone? Ok. Meu Deus do céu, estou rodado, né? Estou rodado. Mas isso acontece com quem opera, né? Pois é, também. O cirurgião tem que estar à disposição. Eu deixo meu celular ligado 24 horas. Eu durmo com meu celular ligado, mas vamos lá. Respondendo então, Miguel, em relação ao que foi a Semana Nacional da Voz, isso foi em 1999. Um pouquinho de história não faz mal. Naquela oportunidade, com muito orgulho, eu fui o presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz e, junto com colegas e outros fonoaudiólogos, nós tivemos a ideia de
termos uma campanha no Brasil que nós chamamos Dia Nacional da Voz, e depois transformou naquela ocasião foi Semana Nacional da Voz, em que nós queríamos chamar a atenção da população em geral do Brasil para a importância da voz no que tange ao significado da mesma como saúde ou doença. Naquela época e hoje ainda, infelizmente, o Brasil é um dos países de ranking internacional de câncer de laringe, câncer das cordas vocais. E é o câncer dos mais fáceis de serem diagnosticados, que não exige grande propedêutica médica, grande arsenal médico. Basta um ouvido acurado que diga, essa pessoa está com uma alteração de voz. Então, por que não fazer uma campanha de mostrar ao telespectador, às pessoas em casa, de que aquela rouquidão não é normal? Vá procurar seu médico, porque isso pode representar um câncer de laringe então, uma curável. Rouquidão pode ser um câncer de Sim, voz. É uma pena, eu diria assim, Miguel, nós estamos começando um assunto tão bonito que é voz, por um aspecto tão feio, tão, digamos, pejorativo. Mas é um alerta tão importante, mas né, realmente. E foi realmente naquela oportunidade o mote da campanha. Porque nós mostrávamos, e ainda hoje, mais ou menos 15 a 16 mil novos casos de câncer de laringe por ano, dos quais nós sabemos, estatisticamente, que 50% deles vão morrer, porque não vão procurar um médico ainda em tempo hábil. E, felizmente, hoje em dia, no mundo, não aqui no Brasil, mas se considera o Dia Mundial da Voz, que é agora Mundial da Voz, como de uma ação realmente efetiva no que diz a prevenção primária e prevenção secundária, ou seja, ainda diagnóstico ultra precoce, porque nós vemos hoje que as pessoas procuram realmente o médico quando tem uma alteração na voz que não cura em 2, 3 semanas, que é o habitual. Você vai para um jogo de futebol, grita, fica rouco, o normal é que em 2 semanas vai ficar rouco no dia seguinte, mas isso vai melhorar. Então, este câncer de laringe se manifesta com alteração da voz. Então, com isso, se levou aos lares brasileiros esta noção de que voz não é apenas essa coisa charmosa, um tem voz bonita ou tem voz feia, assim, mas isso traduz saúde, saúde física e saúde mental também. Não é? Em 2003, esse modelo brasileiro, representado na Europa pela Sociedade Europeia de Laringologia e Voz, em colaboração com a Sociedade de Otorrinolaringologia norte-americana, esse dia se transformou no Dia Mundial da Voz. Exatamente o dia que é aqui no Brasil, dia 16 de abril. Não é? Então, com muito orgulho, o Brasil é modelo em relação a esse dia que enaltece a voz. Tem sempre coisas maravilhosas mundo afora, sabe? Assim, de grandes tenores se apresentando em grandes teatros na Europa, né? Mostrando a beleza que encerra no seu bojo a voz. Mas também lembrando que tem patologias, tem doenças, né? Isso desde a criança, desde o recém-nascido até do dia que nasce ao dia que morre, nós temos alterações da voz que podem traduzir doença. Não sei se respondo desta forma, mas não, eu acho importante realmente, né, que a gente fale isso. Foi uma contribuição tua, né, Nédio? É o pai da criança, isso a gente faz não um bem imagina, pra gente, né? A gente às vezes não imagina que uma ideia possa, de repente, tomar essa dimensão, né? E, claro, com o apoio da Sociedade de Fonoaudiologia, de otorrinos, enfim, o pessoal se engajou realmente na campanha e mostrou que era viável, né? Então, uma coisa boa. Eu não fazia ideia... É que é uma coisa tão importante também, né? A gente alertar e eu prevenir, não fazia né? ideia, como médico, da quantidade de pacientes que têm câncer de laringe. Eu me lembro, na época, de ter visto algumas cirurgias, eu me lembro que eram cirurgias grandes. A né? incidência é, mais ou menos, em prevalência de 8 casos novos por ano em cada 100 mil habitantes. É bastante, Brasil, né? Com 200 milhões, nós temos aí 15, 16 mil casos novos por ano. Porto Alegre tem 150 casos novos por ano. E são cirurgias, se forem pegas no início, fáceis de tratar. Né? Mais de 95% de chance de cura, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu hoje pela manhã fiz uma cirurgia ainda por via endoscópica, ou seja, o paciente operou hoje e vai embora hoje ainda curado. Né? Que coisa maravilhosa. Agora, se deixar, cedo, né? As coisas ficam mais complicadas. Silvia, esses distúrbios da voz,
eu me lembro assim, até pessoas que já foram próximas, tá? Que começaram a notar a diferença da voz, tal, foram fazer tratamento num primeiro momento com fonoaudióloga. Eu sei até porque durante um tempo eu convivi com pessoas que cantavam, tu falou em tenor e tal, eu convivi com pessoas que cantavam na OSP, e eu me lembro de algumas pessoas que foram, na verdade, ter aula de canto indicadas pela fonoaudióloga por causa dos distúrbios de voz. Quais são os distúrbios mais frequentes? As pessoas, elas se queixam, na verdade, de rouquidão, né? E a rouquidão, na verdade, é um termo popularizado, mas que pode representar uma série de distúrbios, né, associados à produção da voz. Normalmente as pessoas se queixam de fadiga vocal ou de perda, né, da voz quando eles têm algum desempenho a ser realizado. Dependendo da demanda que a pessoa tenha com relação à sua voz, ela pode ter um prejuízo bem maior ou menor. Então, normalmente a queixa da disfonia, ela vai estar associada ao nível de necessidade que a pessoa tenha de empregar a sua voz, ou profissionalmente, ou mesmo atendendo a uma determinada demanda. Então, mas normalmente ela se configura como uma queixa de rouquidão. E essa rouquidão, quando a gente vai, né, fazer uma tradução um pouco mais clínica, ela pode ser desde uma rouquidão, sim, alguma alteração na voz, tanto quanto alguma dificuldade um pouco maior, né? Então pode ter uma soprosidade, pode ter algum distúrbio associado a isso, ela pode ter uma alteração de fala junto com essa produção de voz que está alterada. E também vai depender do período em que isso aconteceu, né? Se é uma rouquidão que está instalada há mais tempo, como disse agora o Dr. Nédio, se ela está há mais tempo, a gente deve ter um outro olhar, né? Uma preocupação maior. Se ela é temporária, se ela está ligada a algum tipo de evento temporário também, pode estar associado a um processo gripal, ou a uma demanda vocal pontual, né? Que ele tenha tido algum Pode começar uso maior. De repente, assim, uma mudança de voz? Pode, ela pode ser repentina. Pode, dependendo do episódio, daquilo que gere a disfonia, pode ser repentina, sim, com certeza. Agora, uma coisa que eu achei interessante que a gente estava falando no início do programa, que eu não sabia, de repente, assim, se eu não gostar da minha voz, eu posso, com exercício, mudar a minha voz? Pode, com exercício, pode ter a mudança, né? Isso é uma área da fonoaudiologia que trabalha mais com aprimoramento vocal, então não necessariamente precisa haver uma doença na laringe, uma doença de base, mas a pessoa quer fazer um aprimoramento, isso desde refinamentos na voz até uma mudança no padrão de emissão, que pode ser uma mudança dentro do mesmo padrão esperado, por exemplo, de uma voz feminina dentro ainda de uma voz esperada do espectro feminino. Mas uma voz mais delicada, por exemplo, assim, a gente ouve assim, por exemplo, eu me lembro que apareceu no Fantástico uma vez, a voz da pessoa que fala no aeroporto, que todo mundo achava muito bonita, né? Todo mundo até queria conhecer quem era a mulher que falava no aeroporto. Então, se a gente quiser ter uma voz parecida com aquela... Iris Lettieri? Até era ela fez escola, né? Era Iris Lettieri. Eu acho que eu não me lembro quem era. Até pode-se tentar padrão. ter uma voz daquela? Depende, tem alguns limites. O timbre é mais difícil mudar, né? Com A cirurgia cor da dá, voz né, é mais Gil? difícil mudar. Tá, mas assim, ó, desculpa, aquela voz da Iris Lettieri era uma voz patológica. Aquilo era problema. É mesmo? Sim. Eu já podia, ouvindo, sabia que era uma paciente fumante, é uma pessoa fumante. É uma mulher fumante e com mais de 40 anos, com alterações hormonais que conduzem ao que nós chamamos de edema de Reinke. É um enxume nas pregas vocais, nesse espaço chamado de Reinke, que deixa a prega vocal mais pesada. Né? Então a voz fica mais grave. Mas claro, ela... Daí, como diz a Silvia, com uma série de requintes na entonação, na forma de falar, torna uma voz com sensualidade. Né? E mais, gera credibilidade. Próximo voo para Paris, não sei o que era, se eu chegar lá com uma voz assim fininha, próximo voo para Paris, não dá, né? Ninguém embarca no avião. Né? E além do mais, tem a questão também a credibilidade. Acalmar as pessoas. A voz mais grave, mesmo dentro do padrão ainda feminino, ela tem uma tendência a acalmar. As vozes mais estridentes, elas são mais irritantes, né? Elas causam mais irritabilidade. Então, uma voz muito aguda, uma voz muito estridente, a pessoa, né, anunciando um voo,
isso causa mais ansiedade numa população toda que está esperando o seu voo, ou que pode ter algum atraso. E a voz mais grave, ela tende a manter um padrão que acalma. Então tem isso também, a voz ela pode dar mais credibilidade ou menos também. Com certeza. O que nós falávamos anteriormente. Imagina um homem, 30, 40, 50 anos, diretor de uma empresa, ou presidente de uma empresa, sei lá o que for, e de repente com uma voz fininha assim, não dá, não tem poder de persuasão, né? De poder de credibilidade. Nem respeito, ninguém nem respeita, né? E essas pessoas sofrem muito porque muitas vezes são confundidas com mulher ao telefone. Porque eu tenho um amigo, quando a gente liga, a gente jura que é uma mulher falando. Porque se você está falando, Ana Paula, com uma pessoa, você tem um recurso visual, não é? Miguel, tudo bem? Você é um homem, né? Está olhando. Mas por telefone você não tem esse recurso. Então essas pessoas atendem o telefone e sistematicamente são confundidas com o sexo oposto, né? E que importante essas pessoas saberem que tem o recurso da cirurgia. Tem recurso fonoterápico, porque existe, por exemplo, uma situação muito comum é na pré-adolescência, na puberdade. Todos nós conhecemos um menino com 13, 14, 15 anos que vai fazer a sua muda vocal, que vai mudar uma oitava, ele deve baixar uma oitava, e ele não faz muitas vezes a muda vocal. E ele continua com aquelas quebras de sonoridade, está falando muito bem contigo, de repente a voz dele fica... Isso é normal, mais ou menos 6 meses, dos 13, 14, 15 anos. Mas se isso persistir, vida fora, 16, 17, 18 anos, isso tem que ser corrigido realmente até pelo bullying, hoje em dia que está na moda, né? Esse menino, esse jovem, vai sofrer na escola. Eu tive vários pacientes que sempre referiam no consultório, alguns deles desistiram do curso da universidade, outros saíram da escola, pararam de estudar, porque eram vítimas realmente de, quando iam apresentar alguma coisa de forma oral, era um motivo de zombaria. Não tinha credibilidade. E zombavam, né? É desagradável. Outra coisa, assim, a relação, essas pessoas com mais de 20 anos não conseguiam ter uma relação amorosa. Como é que vai ter uma namorada com uma voz assim fininha? Não dá, é difícil. Né? Então isso cria, aí nós estamos vendo a importância que a voz se reveste, não só do ponto de vista orgânico, mas psíquico.